que diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Vou repetir para você entender uma vez mais. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Senhor, eis aí a tua palavra. Palavra esta que nessa noite, Senhor, nós fazemos menção dela, pois nós temos a certeza que não há outra como o Senhor e como a tua palavra. Senhor, fala aos corações nesta noite, que o teu Espírito Santo possa, Deus, tratar com cada um dos meus irmãos em nome de Jesus. Pai, nos alimenta com a tua palavra. Senhor, sacia a nossa fome nessa noite, Deus, através da sua palavra. Em nome de Jesus, que cada coração, cada mente possa nessa noite, Senhor, ser envolvida, ser impactada pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Só o retorno, Daniel, por favor. Queridos, Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz que é ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O retorno, Daniel, por favor. Subsiste por ele. Quando eu leio Colossenses capítulo 1, versículo 17, eu entendo uma revelação que o escritor aos Colossenses está dizendo a respeito de um ser. Quem é esse ser? Esse ser se chama Jesus de Nazaré. Quando ele diz, e ele é antes de todas as coisas. Por que que eu tenho a certeza de que está falando o nosso Jesus? De que está falando o nosso Deus? Porque quando nós lemos o livro do Gênesis, a partir do capítulo 1, nós vamos ver ele desde a criação, desde a fundação dos séculos. Quando Deus ele vai formar a terra era sem forma e vazia. Quando Deus vai formar os seres, quando Deus vai fazer todas as coisas, a Bíblia diz que Deus, ao criar o homem, ele vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, eu tenho a certeza de que Deus, na criação, ele não está sozinho. Quem está com ele? A Bíblia diz, aleluia, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele pairava sobre a face das águas. Então, desde a criação, estava o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, quando Deus, ele vai projetar Jesus Cristo vir ao mundo, o homem cai no Éden. Quando Deus, ele vai decretar a ordem e a sentença, tanto do homem, da mulher e da serpente. Ao homem, a Bíblia diz que Deus vai direcionar a ele e vai dizer, do suor do teu rosto, tu comerás e viverás. A serpente, ele vai dizer, tu rastejarás do resto da vida sobre o teu ventre, e para a mulher tu terás dor de parto. Mas quando ele vai determinar para a serpente, ele vai dizer a ela, porém, do ventre de uma nascerá um, e ele esmagará a sua cabeça. Quem é esse? Esse é aquele que um dia, aleluia, o anjo desce, aleluia, uma certa moça tão simples, humilde, quem? Maria, aleluia, e diz para ela, agraciada és tu entre as mulheres. Ou seja, Maria ainda virgem, ela vai, aleluia, dar à luz a um menino. Que menino era esse? Aleluia, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Esse Jesus Cristo, aleluia, que veio a este mundo, que peregrinou sobre essa terra, anunciou o evangelho de salvação, apregoou as boas novas, resgatou os cansados e oprimidos. Ele veio a este mundo, mas para cumprir uma
promessa, para cumprir um propósito, Que propósito era esse, pastor? O propósito de morrer na cruz do Calvário, para nos trazer a vida e vida com abundância. Porém, Jesus Cristo, ao morrer na cruz, antes dele morrer, a Bíblia diz que ele vai celebrar a última Páscoa. E nessa Páscoa que ele vai celebrar, ele vai reunir os seus discípulos, e na mesa da grande ceia, Jesus vai anunciar que o teu fim está próximo. Jesus, retorna, por favor, filho, retorna. Jesus vai anunciar que o seu fim está próximo. Estão todos na mesa, aleluia, estão todos, aleluia, sentados em volta de Jesus Cristo na mesa, na grande celebração. A Bíblia diz, aleluia, que começa a cutucar um, a cutucar o outro, e a perguntar: quem é, aleluia, quando vai ser, quem é que vai trair? E todo diálogo em volta da mesa, em volta de um questionamento: o fim está próximo, Jesus está próximo de ser crucificado. E quando Colossenses no capítulo 1 vai dizer, no capítulo 1 versículo 17, e é ele, e antes de todas as coisas subsiste por ele. Ei, meu querido, se você está aqui nessa noite, é porque foi por ele. Se você hoje chegou aonde chegou, é porque foi por ele. Se você está onde você está, é por ele. Se você está na condição que você está, é por ele. Então nessa noite eu te convido a você celebrar a ele, porque é para ele toda honra, toda glória e todo louvor. A Bíblia diz que quando Jesus ele é levado ao sacrifício para morrer na cruz do Calvário, oh meu Deus do céu, aleluia, chicotadas foi lançada sobre o teu corpo, uma coroa de espinho colocada sobre a sua cabeça. Mas quando todos estavam a julgá-lo e dizer condena, Jesus olha para o céu e diz ao Pai: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ei, meu querido, se hoje você fizer uma retrospectiva da onde você saiu, aleluia, é Jesus dizendo: eu te perdoei, para que hoje você esteja aqui nessa mesa de ceia, adorando e glorificando ao nome do Eterno Todo-Poderoso. Diga para alguém que está do teu lado nessa noite: é por ele, é para ele. Fala para alguém que está do teu lado: você está aqui, é para ele nessa noite. Então, quando eu olho para a mesa da ceia do Senhor, quando eu olho o princípio de todas as coisas, quando eu olho, aleluia, em Colossenses dizendo é para ele, e tudo subsiste por ele e para ele, eu entendo que nada acontece sem a permissão dele. Tudo que acontece na nossa vida, a Bíblia já vai bem dizer, bem claro, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Cristo. Só que tem o porém, ele vai dizer que anda segundo o teu propósito. Se eu ando no propósito de Deus, ele vai dizer que tudo contribui para o bem daquele que anda segundo o propósito de Deus. A grande pergunta hoje na mesa de ceia, porque a mesa da ceia é um momento de reflexão, de como eu me encontro hoje diante da presença daquele que disse que tudo é para ele e tudo é por ele. A mesa é o momento de nós compartilharmos a comunhão uns com os outros. É o momento de nós compartilharmos a comunhão com o nosso próximo. É o momento onde sim nós trazemos à memória o sacrifício dele. Porque no livro de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, ele vai dizer: fazei isto em memória de mim. Então quando ele determina e diz fazei isto em memória de mim, ele está dizendo em todo momento em que você comer deste pão e beber deste cálice, você anunciar a morte do Senhor até que ele venha.
eu anuncio a morte do Senhor, eu estou lembrando de alguém que pagou um sacrifício por mim. É a mesma coisa quando você vê pessoas vindo diante do altar e contar testemunho dizendo: eu agradeço o irmão, agradeço a irmã, agradeço o tal. Porque ele lembrou de que alguém um dia dedicou a ele um tempo da sua vida para que ele viesse ter uma evolução, um crescimento. E nós, olhando para a Bíblia Sagrada, não é diferente. Jesus Cristo, através de Paulo, quando disse: lembra, traz a memória até que eu venha. Ou seja, quando eu trago a memória o sacrifício de Jesus na cruz, eu não trago a memória com peso ou com pesar. Por quê? Porque eu não como e bebo para a condenação, mas eu como e bebo para a vida eterna. Eu como e bebo para trazer a memória de que Ele pagou um alto preço por mim e por você. Preço que o homem não tem condições de pagar. Preço que o homem, todo o dinheiro deste mundo, ele não paga. Preço de sangue. Então este preço que Jesus pagou por mim e por você é o que nos dá o motivo de hoje estarmos sentados aqui para dizer: é por Ele, é para Ele, porque tudo subsiste por Ele. Aleluia! Esse sorriso lindo hoje no teu rosto é porque Ele injetou em você o ânimo para dizer: é por mim que você está aqui. Porque a partir do dia em que você está na presença dEle por causa do homem, perde todo o sentido da crucificação. Você não está na presença dEle por causa do homem, você está na presença dEle é por causa dEle. Então o que te motiva você a adentrar pelas portas de uma igreja? Qual a tua motivação em hoje estar sentado aí ouvindo uma palavra, adorando, abrindo a sua boca para cultuar a Ele? Qual o motivo hoje você a celebrar a ceia do Senhor? O que te leva a você a prestar um culto e reverência a Ele? Qual a sua motivação? Ontem eu falava aqui no Consagra Jovem, e eu fiz uma pergunta para eles. Um dia, a Bíblia diz que Deus se apresenta diante de Salomão. E lhe faz uma pergunta para Salomão, dizendo para ele: Salomão, pede para mim o que tu queres que eu te darei, Salomão. E Salomão diz: Senhor, riqueza tudo é tua. Riqueza eu tenho, fazenda, tudo eu tenho, Senhor. Eu te peço sabedoria e conhecimento. E eu fiz uma pergunta para eles, fui bem claro e disse: se hoje você tivesse essa oportunidade que Salomão teve, de que o próprio Deus se apresentar diante de você e te fizesse essa mesma pergunta: o que tu queres que eu te faça? Me pede que eu te darei. Qual seria a tua resposta para ele? Você já parou para pensar nisso? Qual seria a resposta que você daria para Deus hoje, se Ele se apresentasse e te fizesse essa pergunta: me pede que eu vou te dar? O que tu responderia para Ele? Você quer casa? Você quer carro? Quer casamento? Quer felicidade? O que você quer? Qual a resposta você daria para Ele? Ou você faria como Salomão: Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento, porque com sabedoria e conhecimento eu consigo chegar a lugares mais altos. Aleluia! Se o Senhor não me der sabedoria e conhecimento, tudo aquilo que o meu Pai ajuntou, eu gastarei, Senhor. Mas se o Senhor me dá sabedoria e conhecimento, eu granjearei cada vez mais. É Deus dizendo para nós nessa noite: oh meu Deus do céu, a mesa da comunhão, Ele está te fazendo uma pergunta nessa noite: o que queres que eu te darei nessa noite? Quer comunhão com Ele? Se coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. Você quer comunhão com Ele? E essa comunhão, ela te faz você se aproximar cada vez mais do Senhor. Eu quero nesse momento celebrar a ceia juntamente com os meus irmãos. Convidar as obreiras a ficar em posto da mesa.
Abra sua Bíblia